Eu sou a Letícia Ramos, tenho 16 anos, sou estudante do segundo ano do ensino médio. Eu sou nascida e criada aqui na Zona Leste de São Paulo. A minha mãe é uma mãe solo, pelo fato da minha família, da família da minha mãe ser muito grande, ela ter muitos irmãos, a gente sempre foi muito unido, então os finais de semana estávamos sempre juntos e reunidos. Mas também a minha história com o estudo é muito engraçada porque a minha mãe voltou a trabalhar quando eu tinha 3 meses de idade, então desde meus 3 meses eu sempre estive na escolinha. E o que facilitou também é que a minha família é uma grande incentivadora, apoiadora dos estudos, então foi algo que se encaixou. Aos meus 10 anos de idade, eu comecei a ter essa vontade de fazer um intercâmbio, porque já começa a partir dos filmes e da idealização que a gente tem do high school, o ensino médio, lá nos Estados Unidos. E aí já começou essa minha vontade, que já foi despertada, assim, ao ver os filmes e ficar, queria ser a garota daquele filme. Depois de começar a pesquisar, chegar mais próximo do ensino médio, conversei com pessoas que já tinham participado de intercâmbio. Eu fui ainda mais a fundo pesquisando e vendo a possibilidade de que um dia isso se tornaria real. Meu foco era fazer faculdade fora e fazer ensino médio fora. Esse era o meu foco. E aí eu ficava sempre assistindo vlogs de intercâmbio, estudando para SAT, que era o Enem dos Estados Unidos. Porém, o tempo que foram 2 anos, né, de pandemia, eu acabei depois deixando essa ideia de segundo plano. Ainda mais com as ideias da minha mãe, que ela começou a me falar, tipo, é algo muito difícil, não é tão acessível, muito caro. Eu comecei a pensar, nossa, é uma coisa muito cara, realmente. Não é pra mim. E aí, quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, aí eu caí na realidade e fiquei, nossa, eu queria muito fazer intercâmbio. Por que eu não fui atrás? Por que eu larguei isso de mão? E aí, enfim, comecei a procurar cursos. Eu achei um curso de 2 anos no ensino médio, que eu teria que fazer prova, etc. Aí passei pra minha mãe não, 2 anos, muito tempo. Eu descobri esse curso de verão no final de julho. De julho até o finalzinho de agosto foi o tempo que eu levei pra convencer minha mãe. E aí minha mãe falou, beleza. Então eu tive uma semana, foi na última semana de agosto, e o meu prazo de entrega era o último dia de agosto. Eu pedi auxílio também para minha professora de inglês da escola e também para minha tia, que é professora de inglês. Então eu sempre estava pedindo auxílio para as duas, para estruturar a redação. Nesse período que foi para escrever a redação foi de uma semana, então período recorde. Eu também utilizei a biblioteca da região para poder pegar alguns livros emprestados, mas também eu utilizei esses livros bem pontuais mesmo, trechos pontuais, porque eu não tinha tempo, então foi basicamente isso. E aí, no dia 3 de outubro, eu recebi o comunicado dizendo que eu fui contemplada com uma bolsa de 20% para o curso de Relações Internacionais. Logo depois que nós recebemos o resultado da minha redação, a diferença do valor da bolsa seria muito caro, muito grande, e também porque nós tínhamos um prazo para poder pagar essa quantia. Então, logo em seguida já abrimos uma vaquinha, divulgamos nas redes sociais, minha família entrou nessa campanha junto comigo, nós vendemos rifas, doces, fomos em muitos eventos, fomos também no jornal local, que publicou uma história, que deu muita visibilidade e credibilidade também para a mesa, também no teatro local, e recebemos apoio de muitas pessoas. Então, toda essa trajetória durou mais ou menos 6 meses, que foi quando conseguimos arrecadar toda a quantia. Eu pude escolher entre as universidades de Oxford, Cambridge, London Schools e a Universidade de Sydney, na Austrália. Mas eu fiquei na dúvida entre Cambridge e Oxford. Eu pensei, Oxford tem mais impacto, a palavra Oxford, então eu escolhi essa universidade. Depois, quando a gente foi ver, já estava no dia do meu embarque, então eu fui sozinha, mas chegando lá no aeroporto, Heathrow Airport, eu já fui recebida pelo pessoal da Immerse, que é o nome do programa, né? E, enfim, o primeiro dia foi só a recepção das pessoas, tinha um tour no college que eu fiquei no Brasenose College, que era um college muito bem centralizado, muito bem localizado, era no centro da cidade de Oxford, então, olha, foi uma maravilha pra mim, você saía e já estava ali no centro, em frente ao Radcliffe Camera. E o primeiro dia foi basicamente isso, já fiz logo amizade com as meninas para que a gente já pudesse sair para almoçar e conhecer a cidade de Oxford. Logo depois que eu cheguei, no dia seguinte, já começaram as atividades. A gente tinha café da manhã lá no college, depois a gente já ia para as aulas no período da manhã.
Aí acabava o primeiro bloco de aulas, a gente tinha 2 horas de almoço que a gente utilizava para poder almoçar e conhecer, fazer as coisas que a gente queria fazer na cidade de Oxford. Depois a gente voltava, já tinha o segundo bloco de aulas, que era de tarde. Depois já tinha uma atividade da própria Immerse, que era o programa, né? Então a gente teve Scavenger Hunt, que foi caça ao tesouro por toda Oxford. Nós tivemos também piquenique, palestras, nós tivemos várias atividades, então era muito difícil de tarde, nós temos a tarde livre, mas nós tivemos. E depois de noite nós tínhamos o curfew, que era o horário para estar de volta no college, porque já era janta, 6h30, se não me engano. E aí nós jantávamos lá no college e depois nós tínhamos outra atividade de noite também da própria Immerse. Nós também tínhamos uma sala comunal, o nome era JCR, então umas 3 vezes ao dia, 4, nós sempre estávamos nos encontrando lá, porque a gente fazia as chamadas registrations, que era um registro, para ver se você estava chegando nos horários nas aulas, para dar também os recados do dia, informações, entre outras coisas. Também atividade de noite que a gente tinha, que era sempre dentro do college, noite de jogos, noite de filmes, enfim, todas as coisas. E aí, quem chegasse atrasado ganhava uma colher de pau, que o nome era Spoon of Shame, colher da vergonha. Nunca ganhei uma dessas, ainda bem. Enfim, nós também tivemos 2 jantares formais, que um foi no Lady Margaret Hall e também um que foi no último dia, que foi no dia da nossa graduação, na nossa última festa que nós tivemos lá também, então foi super divertido. No sábado também e no domingo nós fizemos 2 excursões. No sábado nós fomos para Cambridge, nós tivemos um dia lá, nós fizemos um tour com os mentores, que eram as pessoas que estavam encarregadas da gente também, né, da própria Immerse, e depois a gente se dividia em grupos e de hora em hora a gente tinha que estar mandando foto com o grupo que nós estávamos, para que eles soubessem que nós estávamos bem e estava tudo certo. E no dia seguinte nós fomos para Londres, no domingo, nesse mesmo esquema. Nos dividimos em grupos e aí nos conhecemos o Palácio de Buckingham. E aí depois, pulando a última semana, foi bastante corrida também, porque a gente tinha que entregar os nossos projetos pessoais, que a gente recebeu antes mesmo de ir para o programa, que na última semana nós teríamos que entregar um projeto pessoal que o professor ia desenvolver com a gente. E a nossa professora desenvolveu na última semana, que era basicamente um TCC. No último dia nós tivemos aulas, né, de despedida, logo depois já foi o jantar formal, a última festa, e aí no último dia todo mundo já estava saindo dos quartos, foi aquela tristeza, muito triste, e nós fomos para o aeroporto logo depois. O curso de Relações Internacionais foi muito proveitoso para mim. Nós tivemos muitas aulas também de organizações mundiais, como ONU, NEIRO, entre outras, mas nós também tivemos muita base teórica. E cada sala, não só de Relações Internacionais, mas de todos os cursos que tinham, era no máximo de 10 pessoas que frequentavam, então era uma aula muito mais focada, muito mais intimista, né? Quando a gente ia pro museu, a gente também tinha lição de casa, assim, porque nós escolhíamos um objeto, a professora nos orientava, falava pra gente escolher um objeto do museu e pesquisar tudo sobre ele, e na aula a gente já passava as informações, de onde ele veio, o que ele é, enfim, todas essas questões. Então, nós aprendemos também como fazer um TCC, da onde buscar informações concretas, informações que você pode utilizar, né, de sites confiáveis. Quando eu tinha 10 anos, eu era apaixonada por espanhol, até porque eu assistia séries em espanhol. Minha mãe e minha tia sempre me incentivaram a fazer curso de inglês, mas eu odiava. Até na escola eu odiava inglês. E aí foi quando eu fiz 12 anos que eu fiquei mais, tá bom, pode me colocar. Então, a minha história com a língua inglesa nem sempre foi boa, né, uma relação amigável. Um ponto positivo do meu próprio curso, né, da Immerse em si, foi que esse intercâmbio foi totalmente em inglês, mas pisei na Inglaterra, já estava falando inglês. Foi real uma experiência intensiva, não só no inglês, mas também aprender outra matéria, né, que é Relações Internacionais. Nunca tive aula de Relações Internacionais na minha vida em outro idioma. E um recado que eu queria deixar para os jovens, enfim, para todo mundo que tem um sonho, correr atrás desse sonho, porque se você não correr atrás, não vai ter alguém que corra por você. Por mais que dificuldades apareçam no seu caminho, se for para ser, a hora que aparecer vai dar certo e é para ser seu. E também não desistir da educação, porque a educação é algo primordial, essencial. A informação é a única coisa que a gente pode realmente ter, que ninguém pode tirar da gente. Algo também que foi primordial para minha redação, para que eu ganhasse essa bolsa, fosse contemplada com essa bolsa, foi a minha vinda à biblioteca Quinta do Sol.
porque quando eu cheguei aqui, o atendimento foi muito bom, é uma biblioteca local. Eu não tinha esses livros que eram necessários, que não foi necessariamente a própria Immerse que pediu, mas eram livros que eu queria utilizar como base, como fonte de informação. E se não fosse o atendimento da biblioteca, se não fosse o direcionamento dos profissionais aqui da biblioteca, eu não teria conseguido utilizar essas fontes que fosse dar uma confirmação para a argumentação que eu estava dando, para o que eu queria debater sobre no texto. Então, o auxílio desses profissionais, esses bibliotecários e da biblioteca foi essencial. Por mais que a internet dê várias informações, livros, infelizmente na internet você às vezes tem que pagar, tem um difícil acesso ainda. Então, pelo fato de ter uma biblioteca perto de mim, na minha região próxima, me ajudou muito. E é por isso também que eu falo aqui, o incentivo à educação, o incentivo à leitura. Quanto mais você lê, mais informação, vocabulário você adquire. Então, é algo que só vai fazer bem e só vai trazer a somar para a sua vida. Também queria deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte dessa campanha. Primeiramente a minha mãe, que se não fosse o apoio da minha mãe desde quando eu era mais nova, eu não estaria aqui, o incentivo dela à educação, tudo que ela fez por mim, as minhas tias, toda a minha família, e ao Colégio Helios, que é a escola que eu estudo desde quando eu era pequenininha, desde minha primeira série, que também esteve junto conosco nessa campanha, o Gazeta Penhense, que foi o jornal que nos acolheu, que deu credibilidade, trouxe visibilidade, sempre esteve conosco ao longo dessa campanha, a Biblioteca do Céu Pintado Sol, que se não fosse auxílio para a busca desses livros, essa redação não seria feita. Também a Escola de Inglês o Wizard, o Teatro Flávio Império, que nos apoiou, nos ajudou com os panfletos, o stand-up Risadas Pretas Importam, que divulgou, todo o cast que divulgou, nos ajudou. Também queria agradecer a divulgação do Tabata Amaral, que também nos apoiou nessa campanha. Nós também participamos do programa Donos da Bola, do Jogador Neto, então agradecer a ele também que nos deu muito incentivo, apoio, e também as paróquias aqui da região que nos apoiaram, divulgaram também a nossa causa. Enfim, foram muitas pessoas que fizeram parte dessa campanha, ainda fazem parte, que também vou levar para a vida. Então eu agradeço de coração a todas as pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram na minha história e, enfim, nos ajudaram, nos apoiaram com palavras, doações de todas as maneiras. Agradeço de coração. Muito obrigada por acreditar em mim e investir em mim também. Um beijo. Tchau, tchau.